Tá começando o podcast Despachadas. Somos duas advogadas despachando temas polêmicos, sempre com uma pitada jurídica para vocês. Antes de apresentar o nosso convidado especial de hoje, vamos agradecer aos patrocinadores. Globo Contábil, o melhor escritório de contabilidade de Uberlândia e região. Geomática Perícias e Geoprocessamento. Eles ficam na cidade de Palmas, Tocantins, mas fazem atividades periciais no Brasil todo. Chica Bordô acessórios feitos artesanalmente, sempre trazendo o melhor para o cliente em brindes, presentes e tudo mais. Cachaça do Branco, essa vale a pena mostrar e por que não degustar. Gente, eu já degustei. É uma delícia. Ó, é cachaça extra prêmio. Nós não estamos falando de pinga não, tá? É de cachaça. A gente continua com Porto Bank Consórcios, aqui agradecendo hoje o supervisor Thiago Spaolonzi, muito obrigado, o maior consórcio nacional que nós temos. Rei do Real, loja de utilidades, com lojas em Uberlândia, Catalão, Araguari, sempre nos melhores preços e opções para vocês. Le Fortunato, Leila, muito obrigado. Muito obrigada, ela que está nos vestindo, eu, a Suelen. Quem quiser garantir looks de qualidade, é lá na Le Fortunato. Patrícia Rezende Salão, que fez a nossa produção, unha, cabelo. Muito obrigada pelo todo trabalho, pelo todo empenho, Patrícia. Você é muito querida, mais de 25 anos de salão na cidade. E aqui hoje a gente começa, então, o podcast Despachadas. Hoje com o vereador Fabão. Muito bem-vindo, o vereador mais votado da história. Está aqui com a gente hoje para tratarmos de um tema que faz parte até do seu rol de campanha, digamos, sim. né? Que você está sempre ali em defesa ao trabalhador. Sim. A gente vai falar da PEC 148, que é a PEC que traz a redução da jornada de trabalho de 44 para 36 horas semanais. Algo muito polêmico que já vem trazendo aí, empresário vai funcionar, não vai funcionar? Quantos anos tramitando esse projeto de lei, Sim. né? E ainda sem respaldo finalístico nisso. Sim. Mas vamos lá, vereador, para a gente primeiro seja bem-vindo, Obrigado, uma Mariana. honra tê-lo Obrigada. aqui. E para começar, vamos direto ao ponto, que eu sei que o senhor gosta disso. Vou falar você, hein? Pode ser falar. você. Tá muito formal, gente. Tá Ô, muito senhor, formal. eu dou conta desse Mas você senhor. sabe que eu chamo todo mundo de senhor e senhora, porque eu fui tem militar. Ah, Então, inclusive, essa galera jovem, assim, chegou pra Aham. mim, senhora, você é uma pessoa estranha. Mas não é. Não, vocês podem e chamar o de você à hábito vontade. também do jurídico, É. a gente sempre trata É. senhor, Sim. Dá mais senhora. trabalho, né? De chamar de você. Exato. a gente aí não sabe se tá sendo indelicado, né? Chama todo mundo de senhor que dá certo. Mas, Mas fique à já que vontade aqui aí. é um podcast, vamos tentar trazer essa coisa mais tranquila, Tranquilo, mais informal. natural. Então vamos lá. Primeiro ponto, sobre a redução mesmo da jornada de trabalho. O senhor entende como algo necessário ou seria só para institucionalizar a preguiça da segunda-feira? Eu acho que ela é uma discussão muito mais filosófica do que jurídica, né? Se a gente for parar para analisar, o processo legislativo está dado, né? Todos nós sabemos aqui qual vai ser o caminho dessa PEC, CCJ, comissão especial, Sim. duas votações na Câmara, duas no Senado, enfim. Só que o Congresso brasileiro, ele é loteado, né? Vamos pensar do ponto de vista de loteamento mesmo, por lobistas, né? Que via de regra não atendem interesses da classe trabalhadora. Via de regra atendem interesses de grupos empresariais, de setores do agronegócio. E eu não estou nem demonizando isso, mas é uma constatação, né? Sim. Então, essa discussão ela não vai se dar dentro de um debate jurídico. Ela vai se dar dentro de um debate que pode ser político, né? Sim. Pode ser político, a gente não sabe até que ponto, porque por mais que é um problema que aflige muita gente, quando a gente vai para o trabalhador formal, esse cara é minoria hoje. Então hoje nós temos aí 37 milhões 47 milhões, salvo engano, de trabalhadores formais, numa população de quase 220 milhões de habitantes. E aí, desses 33 são trabalhadores da escala 6 por 1, que são atingidos diretamente por essa PEC. Sim. Então, é claro que ela atinge, sim, a classe trabalhadora, mas assim, o que é a classe trabalhadora hoje? Né? Eu, inclusive, mando vaga de emprego pro pessoal, então depois que eu me elegi, né, isso aumentou muito. Né? E eu passei a ver o lado empresário também, porque o empresário me procura e fala, cara, eu não estou conseguindo contratar. Não tem mão de obra qualificada. Não tem mão de... A galera não quer trabalhar. A galera não quer trabalhar. Agora, a gente também não pode deixar de invocar a questão do mercado, né?
Por que a galera não quer trabalhar? Né? Porque será que essa margem de lucratividade que culturalmente o empresário brasileiro ela adota, ela não tem que ser flexibilizada um tiquinho? Porque é assim que o mercado funciona, né? Então, se tem pouca banana, a banana fica cara. Né? E se tem pouca gente querendo trabalhar, o custo da força de trabalho encarece. São as regras de mercado que parte desses empresários, se não a sua totalidade, sempre defendeu. Na hora de aumentar um preço, né? Na hora de fazer uma promoção, na hora de tentar fazer uma reserva de estoque e tal. Pois é, chegou no momento em que essa escassez de pessoas, essa escassez, ela bateu na porta do empresário. E aí a gente vai ter que delimitar, né? A gente tem o pequeno empresário, pequeno e médio empresário são os caras que contratam mesmo, né? E são os que mais sofrem. São os que mais sofrem. Então, quando a gente vai discutir isso lá na discussão política, pô, como é que vai ser? Uma coisa é pegar uma rede varejista, pegar um Carrefour da vida, um faturamento de 1 ponto não sei o que bilhão e impor isso para os caras. Então, né, uma droga raia / Droga de São Paulo, que eu acho que é a mesma rede, também faturamento acima de 1 bi. Agora como é que eu vou falar para a pastelaria do seu Valdemar ali da esquina, que pô, o cara se esforça para pagar imposto, para ter os trabalhadores formais, e para ele essa escala vai pesar. Então essa discussão política ela tem que passar por isso também, né? Entender que o tipo de isenção fiscal que a grande corporação recebe, o nosso pequeno empresário não recebe. Sabe? Então é uma discussão que perpassa muitos e muitos meandros. A gente não sabe qual vai ser a velocidade disso, porque essa é uma PEC, mas são 3 PECs no total. Sim, né? A última que levantou o debate da deputada de São Paulo, só vendo o pessoal. Mas tem outras duas, uma do senador Paulo Paim e de um outro deputado Reginaldo, alguma coisa. Então, não estou nem julgando, porque eu acho que foi importante levantar esse debate nesse momento. Mas é a polêmica ali. Você sabe por quê? Porque, queira ou não, você tem parte da classe política que realmente não está ali para servir o povo, o trabalhador, e ela acaba sendo desmascarada nesse momento. Não tem problema ela defender o empresário, mas ela fica fingindo o tempo inteiro que defende o trabalhador, né? Porque, igual você falou, né? A pauta é política, mas tem os interesses e outras vertentes, né? Porque colocar todo mundo dentro do mesmo saco, igual você falou, o microempreendedor e o grande empresário, né? Não tem como, né? Eu acho, assim, que é bacana a discussão, acho que o debate é importante, mas a sensação que eu tenho é que colocaram todo mundo dentro do mesmo saco, ali, do mesmo lugar, e querem discutir algo como se o país fosse redondinho, se a economia funcionasse de forma redonda, se a política... Não é assim que funciona. E é por isso que, às vezes, lá no começo eu falei que é mais uma discussão filosófica. Justamente. Porque, então, se a gente for lá na Revolução Industrial, a gente tinha crianças a partir de 4 anos trabalhando 16 horas por dia. Sim, né? Tem relatos de historiadores da época, ali falam que... Eu nunca esqueci isso, eu tive uma aula sobre isso, em 2007, e eu nunca esqueci dessa aula. Eu nunca esqueci desse texto. Né? E o autor falava, crianças, e não dava tempo nem do colchão esfriar, porque uma dormia um tiquinho, na hora que saía já dormia outra e tal. Então, o que acontece? Se nós estivéssemos aqui na velha Inglaterra, durante a Revolução Industrial, discutindo o trabalho infantil, certamente haveria alguém levantando o argumento de que isso seria ruim para a economia. Com certeza. Né? Porque, de fato, essas crianças trabalhando num regime meio que de escravidão, sem receber salário, só em troca de comida, todas foram ali vendidas, né, pela igreja na época e tal, certamente isso era vantajoso para o empresário e a instituição de um direito para essas crianças representa um prejuízo para esses empresários. Sim. Então a gente não pode colocar só em questão essa questão utilitarista da economia. Sim. Porque a economia ela é uma pecinha do mosaico. Né? A nossa vida é um grande mosaico onde as coisas têm que todas funcionar. A economia é importante. Agora, o mesmo se aplica para a questão da escravidão. Imagina. Nós aqui discutindo aqui abolicionistas e não abolicionistas, né? Discutindo lá em 1870 e pouco, tinha a lei do ventre livre, tinha a lei do sexagenário. Pô, um monte de gente ia ter um argumento razoável de que não ter escravo seria prejudicial para as lavouras e tal. Né? Se for pensar, a premissa é a mesma. Sim, a premissa ela é a mesma. E vamos para frente, no 13º foi a mesma coisa. A nossa história foi construída dentro dessas contradições. Então, como é que está sendo esse debate nos outros países, né? Nos países centrais?
Então, a questão da escala 6x1, ela já está superada. Né? Nós que estamos com esse delay. A PEC da deputada, ela já joga direto para uma escala 4x3. Isso. Né? Creio eu que no intuito de chegar numa 5x2. Né? Joga uma lá. margem. Truca maior para Isso. conseguir. É igual quando você tá negociando um preço ali, né? Vendendo um produto. Você joga um pouquinho a Joga mais pra ter mais. uma margem Essa de cara, né? negociação. Cara do brasileiro. É a cara do brasileiro. Negociar, né? Brasileiro gosta de gosta. negociar. E aí jogou 4x3 com esse limite de 36 horas. Ora, esse limite de 36 horas não está tão distonante os outros países aí de 37, 38 horas. São poucos os países centrais que ainda mantêm 40. Sim. Entendeu? Então, tudo bem, eu não vejo jogar para 36 horas um grande exagero, mas às vezes dividido em 4 dias só, talvez Sim. seja um golpe duro nessa questão da produtividade e tal, porque a gente Isso. também tem que levar em consideração. Mas eu acho que o debate ele tá muito em torno disso. Né? Então, acho que foi importante que a deputada tenha levantado esse... Porque no Brasil, se resumiu os debates de direita e esquerda, se é que existem de direita e esquerda, mas em questões de costumes, né? Então, você tem uma problemática racial, uma problemática de gênero e uma problemática de desrespeito aos LGBTs. Né? Então, a esquerda e a direita, elas se concentraram no debate em relação a essas 3 temáticas, né? Cada uma com as suas razões, e de um lado a direita defendendo a cristandade do povo e os valores que são valores conservadores do povo brasileiro, e de outro a esquerda defendendo valores humanistas, né? Que Sim. são valores, inclusive... Liberais. né? Diga, você pegou num ponto importante. Liberais. Porque né? nós temos 2 direitas no Brasil. Sim. Né? Nós temos 2 direitas. Exato. Uma direita humanista e uma direita conservadora. Né? Porque lá, quando a gente vai para a Selic, por exemplo, que é a taxa de juros que define quanto que esse produtor de cachaça vai poder se autofinanciar, por exemplo, os dois concordam. A direita e a esquerda no Brasil não discordam disso. Mantém a Selic lá em cima, né, para que as pessoas que não produzem nada nesse país, elas continuem ganhando dinheiro e a gente fique aqui, patinando no gelo. Então, a esquerda e a direita no Brasil já não tem mais discordâncias tão agudas em relação a pontos econômicos, a pontos tributários, sabe? Essa discordância se concentrou nas questões de costumes. Então, Até porque a questão econômica interessa aos dois, né? As duas direitas, as duas digamos. direitas, o lobby As pega duas, todo é. mundo. Então, aquilo ali não... Todo mundo patrocinado por banco. Quando a gente pegava as campanhas, né, seja de PT, Bolsonaro e tudo sim. mais, tá lá. Doadores privados, quando isso era possível no Brasil, né, que hoje não é mais, do ponto de vista de CNPJ, eu chegava lá o Bradesco, eu doava 50 pão, 50 para outro. Por E exemplo. aí, agora briguem. Ou seja, quem ganhar vai trabalhar para manter essa função do rentismo, que é uma função toda da macroeconomia, que não se discute. E o patrocinador estava garantido. Tá Seja garantido. que lado que for, Quem- cuidem de mim. Vai manter esse tripé macroeconômico, né, de juros, câmbio flutuante, tal. Então, o debate da esquerda, hoje, ele se resume, na verdade, a essas questões de costumes. Então, quando a deputada protocola essa PEC da escala 6x1, que na verdade foi um movimento político engajado por um menino do Rio de Janeiro. Vocês conhecem a história, né? Que o Sim. menino fez um vídeo no TikTok. É até curioso que ele fazia vídeo sobre a Beyoncé, Ah, o canal dele, né? Aham, E um belo eu dia ele vi de saco sobre. cheio, trabalhava numa farmácia, fez um vídeo, pô, tudo de saco cheio, 6x1, não tenho vida. Esse vídeo viralizou, desencadeou esse movimento, e ele se candidatou, se elegeu vereador, salvo engano, mais votado não sei se foi o mais votado de todos, ou o mais votado da esquerda lá. E aí a classe política se apropria disso, né? E aí veio de de forma novo. sagaz, né? Sim. O eleitor adora, né? Eu faço Adora. adoro um debate, né? Nesse sentido, assim, né? Eu quero Polemizar. de polemizar, igual todo mundo, né? Nossa, segundou, né? Segunda-feira ali. Então, assim, reduzir, né? Esse dia de trabalho ali é algo que tá no consciente coletivo de todo mundo, né? Todo mundo quer descansar. Todo mais, mundo quer descansar, né? Tá E a cansado gente- de Todo mundo tanto quer trabalho. ganhar mais, descansar Descansar mais, mais. trabalhar menos. Sim. É. Fato. E é engraçado que dentro dessa questão que eu estava falando para você dos empregadores, aí como eu tô nessa mediação, né? Sim. Então eu tenho muitas empresas amigas, né, que a gente chama, que são empresas que são cadastradas comigo ali, que anunciam vagas para eu poder anunciar para o meu público, né? Uhum. E isso tem sido benéfico para todos, porque as pessoas recebem as vagas de emprego no WhatsApp, elas não precisam ficar por aí distribuindo currículo,
presencialmente, vamos dizer assim. Uhum. As empresas não precisam pagar para anunciar, porque eu não cobro nada e Sim. o meu formato é mais efetivo que qualquer outro, mesmo pago. Uhum. E para mim é super interessante, porque eu mantenho um ativo, né? Um Sim. ativo onde o eleitor, poxa, topa receber minhas mensagens, porque o povo não gosta de político, né? Assim, ninguém gosta de receber mensagem político. Sim. Então, o problema é que eu falei, eu tenho que dar um jeito de mandar mensagem pra alguém que não seja sobre político, né? Porque senão a galera não vai gostar de mim. Eu tenho que ser visto e querido. Isso, eu tenho que ser lembrado, mas não necessariamente por ficar falando sobre política. E aí, então ficou muito legal Essa dinâmica, essa né? dinâmica. Só que aí começa a aparecer por parte dos trabalhadores. Pô, não dá, né? Ninguém... Porque todo mundo pega aquele recorte do salário mínimo ali, e é isso, né? Na hora de oferecer o salário, Sim. né? Ou pouquinha coisa a mais do salário mínimo ali. Do outro lado, os empregadores. Pô, a gente não aparece ninguém, as pessoas que aparecem não vêm na entrevista, né? 10 mandam currículo, 2 vêm na entrevista. É porque não fideliza, né? Vamos falar, e um salário mínimo hoje não fideliza. As pessoas falam assim, eu não vou sair de casa. Eu já escutei, né? Pessoas falando assim, não vou sair de casa para ganhar, né? Já seria outro debate, mas não vou sair de casa para ganhar um salário, eu tenho a Bolsa Família, eu tenho não sei o quê. Você tem os programas de transferência de renda que estão aí, não adianta. Eu escutei, né? Manter, eu sei né? que tem gente que não gosta, né? Acha que isso é polêmico, mas, eu por acho favor, importante. é Você quer um importante exemplo falar. melhor? Pode falar. O Bolsonaro debochava bastante do Bolsa Família antes de ser eleito, dizendo que, pô, um absurdo, a mulher vai fazer mais filho para comprar uma geladeira. Tem uma fala, Irlanda. Quando ele se torna presidente, ele triplica o valor do Bolsa Família e dá 13º. Olha aí. Né? Por quê? Porque é o maior curral eleitoral do país. Eu não tô falando que adora isso. não tô falando que não tenha que ter, mas ninguém tem coragem de retroceder disso. O Brasil é um país preguiçoso? Eu acho que o Brasil ele não foi construído nos mesmos termos em que foi construído, por exemplo, dentro de uma lógica protestante ali dos Estados Unidos, onde o trabalho ele tinha uma finalidade quase que edificante, né? A gente vem de uma cultura escravagista, Explorador. em que de uma hora para outra, porque quando a gente fala da escravidão, a gente fala de um percentual muito grande da população, né? A gente às vezes quer importar esse debate sobre racismo dos Estados Unidos, que é uma outra realidade. Uma realidade extremamente beligerante lá, porque lá eles são 10%, né? 10% da população negra, então lá não se frequentam mesmo, a coisa é bem... E é diferente daqui, que é meio que 50%. Então, à medida que eles libertam, né, 50% da população ali, sem emprego, sem nada, isso gera uma sequela de desigualdade que a gente está patinando até hoje, eu acho que tem também a questão racial muito forte, Sim. né? Mas também tem uma questão que é social também. Né? Sim. É uma mistura de tudo, né? É uma mistura de tudo. Então eu acho que eu acho que isso faz parte da nossa cultura. É muito trabalho, mal remunerado, né? Escravo, um trabalho escravo. E depois uma lógica de falta de política pública para tudo. Então você me liberta, eu sou seu escravo, você me liberta, mas E aí? E aí, cara? Eu não tenho O que trabalho. vai ser agora? Aí eu vou me recorrer a uma periferia, né? Que, no caso um morro, uma comunidade, uma favela. E ali eu vou me multiplicar, vou casar, vou ter filhos, dentro daquele contexto sabe, insalubre, aquele contexto de vulnerabilidade social e tal. E isso foi formando o Brasil, né? Mas é isso, né? Eu tenho um livro que eu li, que é Brasil 500 anos, eu acho. Ele fala justamente isso, está no nosso DNA. A cultura exploradora, a gente não saiu para explorar uma região, um Saiu país. pra ser explorado. Nós fomos explorados, né? Sim, Então, isso é como se ficasse, igual você falou, no nosso DNA mesmo. Sim. E essa coisa de levar vantagem, isso aí, a gente não tem nem como dizer que não, porque qualquer estrangeiro que vem do Brasil fala, cara... O que é isso? Até porque é moeda desvalorizada. Chega aqui e fala que é isso. Já tá explorando até hoje, na verdade, né? A gente é explorado até hoje. Até no mecanismos de venda, né? A gente que trabalhou com... É tudo baseado numa espécie de estelionato intelectual. Né? Essa aí eu gostei. Não, estelionato intelectual, isso mesmo. Uma pessoa querida pô, tô aqui, ó, sai uma TV aqui e tal. Tô numa promoção danada aqui no Carrefour, né? E o cara, gente, aqui, vou até desligar o microfone, né? Aquelas técnicas de venda. Que o Thiago comprou, eu acho. Marido dela. Meu marido acho que comprou numa dessa. Ele, eu tô aqui e tal. Fechou lá, 15 pessoas só. 10, É isso. Tem jogo e tal. Gente, que foi essa? Aí você joga o modelo da TV, pô, no Mercado Livre ali, o bagulho tá R$300 mais barato. Mas ele é o conseguiu filtrar ali e chamou a atenção. Só que com base
uma mentira. Uhum. Eu Aham. acho que. Uma Então, uma técnica de venda, vamos chamar assim, É. né? O estelionato intelectual que eu adorei. então, pô, o Brasil, isso é a cara nossa. Infelizmente, Uhum. vai para essas regiões mais turísticas aí, igual você falou, né? Vai receber um turista, vai cobrar pô, um copo d'água aí 20, 30 Uhum. reais. Sim. Então, isso também faz parte do nosso DNA. Faz parte. Ele mostra muito, mostrando em reportagens, no Rio de Janeiro, principalmente, praia, bateu o olho, é gringo, eles cobram 10 vezes a mais, porque sabe que o cara não entende, sabe que o cara não tem o valor aqui, enquanto lá fora, vamos pôr aí nos Estados Unidos e tudo mais, a palavra tem preço. Então, Sim. o que é 10 para mim é 10 para você, né? Você sabe que você falou do Rio de Janeiro agora, eu vi uma história, então eu era policial, né? Fui policial há 12 anos. E eu ouvi uma história tão doida de uns policiais amigos meus que foram servir na Força Nacional. Você sabe o que é a Força Nacional? Sim. Força Nacional é uma força policial do governo federal que eles montam com integrantes das forças estaduais, né? Então, membros da Sim. Polícia Mineira, Polícia Baiana, Polícia Paulista, ficam ali Chama 2 elite. anos. Não é bem uma elite, não. Eles se É uma inscrevem. seleção mesmo. Se inscreve, quem quiser ir e tal. Ah, tá. Tem um processo, você passa, aí você fica recebendo, além do seu salário de polícia do seu estado, você recebe mais uma diária. Então é interessante, o cara fica 2 anos ali, né? Ó, tem Copa do Mundo, você vai. Ó, tá tendo um problema em Brasília, você vai. E aí, depois de 2 anos, ele volta e ele fez uma espécie de poupança ali e tal, né? Geralmente os caras vão com essa finalidade. E esses colegas meus foram pro Rio de Janeiro, num desses eventos grandes, Copa, Olimpíada, não sei. E, pô, Rio de Janeiro é outro planeta, né? É outro É. planeta. Perto do que a gente tá acostumado aqui no interior de Minas. E aí eles pegaram, pô, vamos sair pra uma noitada e tal, e não vamos levar documento de polícia, não vamos levar armas, não vamos Que levar é nada. perigoso. E foram Curitiba. E na volta, chegando no alojamento que eles estavam, eles foram abordados por uma viatura, né? Não se sabe se era de fato uma viatura, porque pode Aham. ser isso também. Né? Com A princípio, certeza. aparentemente, Lá Era. tudo pode ser. aparentemente uma viatura da Polícia Militar de lá com policiais fardados. Sim. Né? Uhum. No primeiro momento era isso. E aí, pô, mão na cabeça, e eles tudo bem, mão na cabeça certinho, né? Tudo polícia ali, né? Pra evitar problema. Aí os caras vieram, deram uma busca pessoal e tal. Aí um dos policiais aqui de Minas falou: a gente é da casa, né? Uhum. A gente é da Força Nacional e tal. E aí o cara virou, cara, Força Nacional, caralho. Falou assim: tira o relógio, tira o tênis. Você Tem tá sendo respeito roubado. aqui não. Roubou os polícias. Gente. É. Tipo assim, Vindo do Rio não me aí surpreende. não se sai. É, A mas gente o Brasil nunca não vai é país de saber amador, não, gente. se era uma viatura de fato real da PM, né? Ou se eram se, bandidos mesmo. ou se eram bandidos. Não, bandidos eram. Bandidos eram. É. Assim, Ou se era policial institucionalizados bandido, ou não. se é bandido fingindo pra ser Ser policial. policial é. Falei, mas é isso. Agora você não vai ver isso em outro local. Não. Você não vai ver isso, nem que seja em São Paulo. Né? Rio de Janeiro, a beleza que tem, ao mesmo tempo, é uma realidade muito, surreal quem muito tá ali sui generis, dentro. muito. Quem tá ali dentro. Mas eu queria perguntar, assim, voltando na PEC, né? Essa redução, né? Vamos pensar assim na visão do empresário. Não seria uma bomba relógio? Eu digo assim, pensando na questão da economia, né? Igual você disse, Se né? passar, né? Se passar, o que isso pode gerar realmente, assim, para essas pessoas que estão ali empregando, né? Sim. A minoria, vamos dizer assim. Eu acho que os pequenos e médios devem sofrer mais se o legislador não tiver esse tato. No sentido de Tiver uma flexibilização. promover uma adequação mais a longo prazo ali, por exemplo. Ó, faturamento até X, tá valendo desde Isso. agora, né? Faturamento um pouco abaixo, tem 6 meses para se adequar, sabe, sei lá. Eu acho que essa régua temporal, né, de flexibilidade, de prazos legais, ela pode ser utilizada. Agora, uma coisa é fato, as coisas vão se adequar, né? Tal qual se adequaram com as crianças na Revolução Industrial, tal qual se adequaram com as mulheres quando entraram no mercado de trabalho, 13º, escravos abolidos. A economia vai se ajustar a essa nova realidade, né? De uma forma ou de outra. Agora, eu acho que para que haja menos traumas e menos prejuízo do ponto de vista de fechar a empresa, porque pode acontecer. Né? Isso. Tem uma empresa ali pequena ali que a pastelaria do seu Valdemar não vai aguentar. Não vai dar conta. Né? E aí, eu acho que o legislador ele tem que ter esse tato, né? Para poder tratar os desiguais de forma desigual na medida de sua desigualdade. Isso tem, né, geralmente as normas conseguem, né, abranger dessa forma, né, colocar
igual Sim. você disse, né? Colocar ali separar, né, por grupos, né, para Sim. poder assim se adequar melhor, realmente não gerar um prejuízo assim iminente ali Sim. a partir da vigência, né? Então é importante às vezes essa colocação no sentido de ter esse tato, né, Sim. essa sensibilidade realmente de não colocar todo mundo ali no mesmo No pacote, mesmo balaio, né? Eu né? acho que deve haver muita discussão ainda. A gente fala assim, defende, né, a mudança e tudo, mas ao mesmo tempo que a gente olha o Congresso nesse formato atual, eu acho difícil isso prosperar. Conseguiu acho que 218 assinaturas agora, e aí a Mas gente porque vê. estava em alta. Estava em alta, e a gente vê pela primeira vez, por exemplo, o senador Cleitinho, que é até um senador aqui por Minas, né? O senador Cleitinho, que via de regra tem uma base mais bolsonarista, mais conservadora, aderiu, né? Já teve uma quebra de paradigma aí. Por ser um cara muito popular, não se viu em condições de enfrentar isso. O Nicolas Ferreira, que eu acho que é outro cara muito bem votado, né? Mais bem votado da história, inclusive, Sim. 1,5 milhão de votos. Foi contra e sofreu um revés de popularidade por ter sido contra. Então é o tipo de bola dividida que esses caras maiores fica difícil para eles. Só que o Congresso é formado por anônimos ali, né? De certa forma. Então precisa acho que de 308 votos, salvo engano, né? 2/3, 308 votos. Teve 218 assinaturas. Então Ainda tem uma marcha aí pela frente. tem uma marcha com pela certeza. frente e o lobby pesado das grandes corporações. Que eles estão Dos pressionando, empresários. né? Não tem. Você acha que as caixas de supermercado tem alguém lá tentando convencer os parlamentares? Não, com Tem. certeza. Não tem. Mas os proprietários do supermercado certamente Com tem alguém certeza, lá muito estão lá bem em peso. remunerado, né? E Sim. sabe-se lá, negociando em que termos. Né? E considerando assim o histórico, você acha que de fato se prospera, se vinga, se passa, considerando a realidade do brasileiro, você acha que ele vai realmente trabalhar menos e descansar ali os outros dias, ou ele vai na prática trabalhar mais pegando renda extra, fazendo entrega por aplicativo e tudo mais? Eu acho que sim, eu acho que uma parte sim, principalmente eu acho que os homens, né? Até por uma cultura até um pouco machista, né, né, que é do homem provedor e tudo mais. Eu não vejo um homem descansando três dias na semana. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente vai ainda para essas questões de gênero, o tanto que é prejudicial essa questão de uma mãe, né? Uma mãe com um filho pequeno, sem rede de apoio, que é a realidade de muita gente. Sim, mãe mãe solo. Mãe solo, dificuldade de conseguir, por exemplo, uma vaga no EMEI. Pô, para essa mãe aí, eu acho que ela vai priorizar o trabalho doméstico, que é um trabalho também, não remunerado, mas que, de uma forma ou de outra, tem esse ativo. Embutido nisso tem esse ativo muito forte, que é o ativo do tempo com a família, o tempo com o filho, sabe? Então eu não vejo muito... eu acho que as mulheres elas vão reinvestir esse tempo economizado, né? Esse tempo que era de labor, né? Que elas estão economizando, nessa atenção à família aí. Pelo menos torço para que seja mas eu assim. falo assim, vamos pensar, né? A classe, vamos falar em classe social. A classe social que tem ali, né, esse poder aquisitivo, né, de poder investir esse tempo que vai sobrar ali com a família, né, Sim. de estar com os filhos, eu acredito que realmente vai ser benéfico. Mas vamos pensar naquela mãe solo ali que trabalha para o único pensamento que ela tem é colocar a comida em casa, Sim. abrir a geladeira e ver se realmente está faltando alguma coisa e se vai dar para fazer o jantar do dia. Sim. Essa mãe, ela não tá pensando em tempo com os filhos, em lazer, até porque ela não tem nem dinheiro para lazer, né? Então, eu acho assim que realmente há um divisor de águas aí, né? Eu acho que tem a classe ali que vai se beneficiar, que vai poder usufruir desse tempo, né? Desse momento ali. E tem a classe que vai ficar, poxa, como que eu vou fazer? Porque eu tô um dia em casa e é um dia em casa que não vai entrar comida, é um dia em casa que eu não vou ter minha geladeira cheia, como que eu vou que, na verdade, sustentar a isso? proposta, ela não prevê redução salarial, né? Então, a gente está falando de uma realidade onde essa mãe vai ficar um dia a mais em casa mantendo o mesmo salário. Só que os custos vão aumentar. É isso que eu ia dizer, isso. Sim, os custos Serviços de básicos, Ok, supermercado, porque Vai o ter empresário vai repassar. Vai ter um custo. impacto indireto ou direto, né? Agora, não seria essa também uma solução para esse empresário que não consegue contratar? Não será que, às vezes, o empresário que vive lá, né, com razão, falando, Fábio, não consigo contratar,
Nossa, eu tô abrindo aqui, tem tantas vagas aqui para caixa de supermercado. Será que se a gente sai de uma escala 6x1 e vai para uma 5x2, esse problema dele também não vai ser resolvido, né? A Onde volta... você tem esse programa de oferecer, fazer esse intermédio, né? De trazer as oportunidades de mercado para quem está precisando. Sim. Existe essa queixa das pessoas com relação assim, quero um emprego, mas esse não serve para mim porque Demais. trabalho até sábado. Demais, demais, você sabe, porque hoje as coisas mudaram. Gente. Então a pessoa, ela com um celular desse aqui, ela produz conteúdo. Sim. Ela produz conteúdo e ela tem renda no Kawaii lá, sabe? Ela pode mexer com marketplace, ela pode produzir conteúdo, ela pode entregador de aplicativo, motorista de aplicativo, uma mulher que faz uma diária hoje, um homem também, né? Sim. Se for fazer, mas vamos pensar numa diarista. Ela vai cobrar entre 150 e 200 reais. Poxa. Se ela fizer 6 diárias, ela já ganhou os 1.200, que costuma ser o salário líquido. Justamente. Ué, gente, o empresário tem que começar a olhar para isso, né? Qual que é a solução? A gente retroceder na vida das pessoas para que elas voltem a caber nesse orçamento do empresário? Né? É complicado. Eu vejo uma rede de farmácia faturando 1,1 bi, o Carrefour faturando 1 bi, e eu vou achar ruim da mãe trabalhar no dia de folga dela, por exemplo? Justamente. Não posso achar. Né? Então, se os outros países mais avançados estão caminhando para isso, nem tem mais a escala 6x1. Né? É de 5x2 e agora esse debate do 4x3, que também está bem assim, engatinhando lá fora. Mas eu brinco muito lá vamos pegar a Noruega, nesses países escandinavos são sempre, né? Sempre um paraíso, assim, do ponto de vista socioeconômico, IDH e tal. Pô, você pega uma Escandinávia, uma licença, olha que diferença que é essa questão de gênero até. Uma licença maternidade/paternidade, acho que, eu não lembro se era Noruega ou Islândia, um desses países, era coisa de eu acho que 2 anos, podendo ser dividido entre o pai e a mãe, inclusive. Eu acho que é Noruega, eu acho que eu já li sobre isso. Sabe? Então, olha, ou seja, se você quiser tirar o primeiro ano e o seu esposo o segundo, aqui no Brasil a gente tem os 6 meses para a mulher, ou 4, né? Depende da opção. Da opção. E pro pai sair de 5 para 10 dias agora foi um parto. Justamente. Aí a gente também pode pensar, pô, mas esse cara vai ter 2 meses, ele vai ajudar a minha mamãe? Uai, mas aí se a gente for entrar nessa... A gente não consegue ter não consegue controlar tudo, né? Esse avanço civilizatório, né? Ele vai depender disso. Esses países todos, quando avançaram do ponto de vista, olha, eu vou lá na Noruega, não tem nem banheiro masculino e feminino. É banheiro unissex. Não tem problema que lá seja assim, porque lá funciona. Houve um avanço civilizatório. As pessoas tiveram educação, elas tiveram comida, elas tiveram cultura, elas tiveram lazer, elas tiveram esporte, elas tiveram tudo. Então, superou-se várias questões de machismo, várias questões de assédio, várias questões de abuso. E isso os possibilita fazer isso. Chega no Natal ali, eu dou uma boneca para o menino e uma boneca para a menina. Não tem, e tá tudo bem. Tá tudo certo. Isso Você não está determinando a sexualidade de cada um. Mas é porque a questão também que envolve muito a questão da religião, né? Sim. A nossa política, a nossa própria legislação, né? Vem lá na Constituição, né? Que o Estado não tem religião, vamos dizer assim, de forma bem leiga, né? Não tem uma religião definida. Mas a gente sabe que a política ela é toda enraizada em conservadorismo e religião ainda no nosso país. E isso determina todas essas coisas que você disse aí. Né? A gente não consegue agir como a Noruega, né? Que tem um banheiro unissex, não tem 2 anos ali de um salário, de um prazo ali para licença maternidade, paternidade, porque a gente sabe que o conservadorismo aqui, ele é enraizado mesmo, né? Essa questão, isso é sempre um ninho de vespas, né? Falar de religião e política. Isso. Ainda mais na atual conjuntura. Justamente. Né? As forças políticas, as forças religiosas se converteram em forças políticas também. Isso que eu ia falar. Né? Mas eu fiz uma opção, né, de ter uma postura sempre muito incisiva sobre isso, no sentido de que essas coisas elas não podem se misturar. Então eu, como político, nunca pisei numa igreja no meu mandato. Indo lá para fazer campanha, para fazer coisas assim. E durante a campanha agora de vereador, eu fiz uma aposta, assim, né? Essas apostas que a gente faz da inteligência do povo. Porque esse recado precisa chegar pro povão, né? O pessoal universitário ali da UFA, ali, tá todo mundo... né? Inclusive sabendo até demais, né? No sentido, sabem muito, mas acabam que não produzem nada.
para esse povão. Então, a gente tem que começar a falar pro povão sobre isso. Poxa, é legal que às vezes você tem a sua fé, você vai no seu terreiro, na sua paróquia, na sua igreja, No seu evangélico, no seu culto, tá tudo certo. Tá tudo certo. Só que não significa... As pessoas, líderes dessa sua religião, elas não necessariamente vão atender as suas expectativas da parte política. Então elas pegam, se cercam de um debate que é moral. Então, vou pegar, por exemplo, a questão do aborto, que é clássica. Né? Aborto, vamos salvar as criancinhas. Do outro lado, a esquerda querendo que libera aborto para fazer nas farmácias, né? Como se fosse um piercing. Então, ambos os lados tratam o tema de uma forma totalmente radical e, até certo ponto, até desconectada com a realidade. E aí, se locupletam dessa torpeza, né? Porque a esquerda, de outro lado, vende-se com um baluarte de humanismo, cacete, quer dizer, querendo impor ali, óbvio, vamos falar de aborto legal para uma mulher adolescente, que cresceu na periferia, que não tem acesso a contraceptivo, não tem acesso à informação, não tem acesso a nada, e a burguesa da universidade. Que vive numa bolha. Que vive numa bolha, tem acesso à pílula do dia seguinte, tem informação, tem ginecologista, tem tudo, e ainda assim engravidou, quer dizer, eu vou usar mesma medida para esses dois grupos, né? Pela cabeça da esquerda, sim. E pela cabeça da direita, pô, se bobear, põe a menina para casar com o estuprador, né? Não, com todo respeito. Com certeza. Tem uma galera da direita, eu tenho muito amigo de direita e tudo, mas tem uma galera da direita que é o terceiro Reich. É o terceiro Reich na Terra. Né? Então, a gente tem que chegar pro povão e falar sobre esse assunto que é delicado. Falar assim, cara, tá tudo certo você ter sua fé e beleza. Só que, mano, muitas vezes o seu padre, o seu pastor, né? O seu pai de santo... Ele não entende de política, vamos combinar, né? Cara. Ele vai votar contra a sua UAI. Ele vai votar contra a vaga do seu filho na creche. Ele vai votar contra a sua escala de trabalho. Contra a medicação que às vezes você precisa e ele vai te curar. Exatamente. E você, tipo assim, você tá indo na dele só porque vocês dois são contra o aborto? Tipo assim, não é sobre isso que ele vai legislar. Né? Essa discussão de aborto tá lá no Congresso Federal, tá lá. Não vai sair do lugar isso, já tá posto. É pior que não entender, né? Não é que o seu líder religioso não entende de política, ele pode ter outros interesses. É pior do que isso. Então, assim, realmente não deveria se misturar, deveria ter uma neutralidade, a gente sabe que não existe. Deveria haver, por parte do Estado, uma posição firme no sentido de não deixar. Não deixar, mas não deixar. Agora, tem o óbvio, interesse, né? do deixar também, né? Você tem um pool ali, um nicho eleitoral que os políticos majoritários não vão abrir mão, né? Então, ao invés deles se posicionarem firmemente sobre isso, eles vão lá beijar a mão do Edir Macedo, né? Vamos falar real. Né? Porque a gente teve na última eleição que era Bolsonaro e Haddad. A gente teve no segundo turno lá o Haddad e a Manuela Dávila lá circulando na Igreja Universal lá. Ué. Né? Então... Tem público. Hã? Tem público. Não, pois é, tem público, mas assim, pô, será que não é hora de chamar a população e mesmo que for para perder a eleição, porque já perdeu. Sim. Pô, vamos falar sobre isso aqui. Eu na eleição, eu arrisquei, fiz um conteúdo falando sobre isso. Mas, gente, você sabia que às vezes o seu voto está sendo, né? Manipulado. A compra de voto... Está sendo induzido. A compra de voto ela tem várias formas, né? Eu posso chegar para Mariana aqui e falar, Mariana, você trabalha para mim no dia da eleição? Eu te dou R$100 aí e se eu ganhar, te dou mais 100. Né? Não tem contrato, não tem nada. Tem nada, é o boca a boca. E depois se te perguntar, fala, não falei nada. Tá tudo certo. E aí, óbvio que você vai votar em mim, porque senão você não pega os outros 100. Com certeza. Né? E você não tá nem aí. Você quer só fazer sua feira, comprar um gás. Essa é a realidade das pessoas que são pobres. Por isso que a compra de voto funciona. Mas também tem aquela compra de voto que ela é por atacado. Eu não vou comprar a Mariana, eu vou comprar o pastor. Eu vou comprar o padre. Eu vou comprar o pai de santo. Eu vou comprar o cara... Que vai alcançar muito mais. Eu vou comprar o... Porque aí eu vou lá... Quem dissemina. Ele vai pegar e eu vou negociar com ele ou um dinheiro, ou um cargo para ele, para a família, para a esposa, tal. Cara, pede voto para mim dentro da sua igreja que eu vou pegar e vou fazer a boa para você aqui. Então, pô, o cara, muitas vezes, dentro de uma igreja, ele não tá pedindo voto por questões ideológicas ou por questões de... Não, aquele político é um político bom. Isso é uma verdade que precisa ser dita mesmo. E as pessoas começarem a conscientizar. Porque a maioria não conhece o político que está indicando ou votando. Não conhece. E a gente tem que, tipo assim, quebrar essa barreira e falar sobre isso com as pessoas. É difícil. Muito.
a gente enfrenta resistência, assim, como se a gente fosse meio que antirreligioso, né? É isso. Mas não é isso, é porque realmente na política isso é muito nocivo. Isso é muito nocivo mesmo. Porque chega, eu vou dar um exemplo aqui. Eu todos os anos tento tirar dinheiro da publicidade para jogar em alguma boa causa, né? O que é uma boa causa para mim, né? Que no caso, ultimamente tem sido falta de terapia para criança. Você estava até falando com o vereador Ronaldo. É isso. Sim. Falta de terapia, embora eu não tenha bandeiras, né? Mas esse é um tema que, pô, quando você é vereador, isso bate muito na sua porta. Bate muito. E é muito traumático você ver uma mãe que não consegue um fonoaudiólogo com uma criança. E a criança só tem até ali para ter. Se ela não começar a terapia ali, a fala dela não São desenvolve as mais. terapias multidisciplinares. Fono, que não são... fono-TA, que seja um neuropediatra. Exato. E, pô, não tem. Uberlândia não tem, não contrata, não tem fonoaudiólogo, por uma questão geográfica aqui, que não tem faculdade aqui, parará. Eu sempre tento, não tem fonoaudiólogo porque não está pagando o suficiente. Regrinha de mercado, né? Então, eu tiro uma parte da publicidade, que eu acho que é um negócio meio exagerado. De 30 milhões eu tiro 10, sei lá. E tento jogar no manejo do orçamento, sessão do direito, posso falar manejo da lei, da LOA, né? Sim. Então tento tirar de uma rubrica para jogar na rubrica do Centro de Referência de Transtorno do Espectro Autista para contratação desse pessoal. Da melhor forma que for. Faz o edital lá. É a mesma verba, tá Se apenas tiver que pagar R$1.000 na consulta com fonoaudiólogo, paga. Tá derramando Se é o isso. que vale. Tá derramando isso ali para fazer propaganda, aí é um dinheiro bem empregado, né? Uma propaganda que a gente pega os papéis ali que eu dei uma investigada. Né? Pra você ter olha essa contradição. Esse CRTEA, Centro de Referência de Transtorno do Espectro Autista. Pô, eu achei um vídeo, entre muitos, milhares que eu tava pesquisando, que foi produzido para falar sobre CRTEA. O custo do material, só do vídeo, foi 150 mil. Tirando que deve ter sido pago para TV exibir. 150 mil, eu digo, a produção. Aí quando você pega a LOA, o governo mandou 150 mil. Gastou tudo ali na primeira cartada. Não, gastou 150. O que ele gastou para fazer um vídeo Então, é o orçamento anual do CRT. anual, tudo. Pois é. Não um saiu de lá. absurdo. Não saiu de lá. Eu tô só falando o comparativo. Entendi. Cara, o que vocês Entendi. gastam para fazer um vídeo de 30 segundos é o mesmo que Não vocês faz sentido. Do põem para orçamento anual. um ano. É. Isso é muito desproporcional, isso é muito loucura. Então eu tento tirar o recurso da publicidade para jogar nas terapias. Aí, meu amigo, se o cara vai votar por religião, o cara vai votar. A igreja dele recebe dinheiro do prefeito, da prefeitura, né? Não tô nem falando de suborno, não. Tô falando de ONG. Sabe como é que é? É óbvio que o cara vai votar contra o negócio, né? Porque senão o cara é da base do prefeito, o cara vai perder os recursos que a prefeitura envia para a instituição dele. Aí a gente fica amarrado, não consegue caminhar num tema importante desse, porque os vereadores, muitos ali eleitos por religião, por exemplo. Né? Isso você vai para o Congresso Federal, isso fica pior ainda. Isso fica muito pior pior. ainda. Os caras é uma grande loucura ali. A gente vê até pouco tempo atrás aquela senhora que matou o marido e tudo, Flor de Lis, aquela mulher Sim. deputada. Olha a Flor de Lis, gente. Nós estamos no Brasil que elegemos a Flor de Lis. E para não dizer que a direita é doida, a Flor de Lis ela era aclamada também pela esquerda antes. E fizeram um filme dela. Era. Eu tenho medo daquela mulher, por gente. aquela ficção que ela fez de adotar criança e tal. Aquele não sei o quê. olhar dela é Então não esquisito. tem jeito. O Brasil é um país muito doido. Muito doido. Nós que somos do direito aqui, não teve agora esses dias o juiz lá que fingia que era inglês? Vi Aham. aquilo. Passou no concurso? Passou, fez isso. É, Mas cara. tudo com identidade O falsa. cara formou na USP. Gente, pois é. Olha o desperdício Não, de e o inteligência. cara falava com sotaque inglês. Pois é. Quando tinha algum evento... Criou nome, sobrenome. Criou tudo. Quando tinha algum evento da coroa, ele meio que dava uma sumida. Eu vi os alunos dele comentando. Quando tinha um evento, vamos supor, vai casar um príncipe, essas coisas. Esse Ele sumia. Ele sumia. Olha a história. Olha a E quando história ele que ele voltava, criou. os caras, professor, o senhor foi lá? Não posso Foi. falar e tal. E Gente. tinha o chá das 5 e tal. Cara, esse cara foi aprovado na USP, formou em Direito na USP. Não tô tirando mérito do cara, não. Não. E aí depois o cara passou num concurso para juiz em São Paulo, cara. E o cara aposentou como juiz em São Paulo. E ninguém percebeu. A fraude ali. É. Então esse é o Brasil. É. Aí quem pegou o cara foi o Poupa Tempo, né? Que ele foi renovar. O Poupa Tempo é como se fosse a Uai documento É, o dele. É.
foi renovar a RG lá e deu duplicidade. Falou, uai. Não, gente, olha, eu vou te falar, né? Não é pra amador, não. Esse país. Brasil não é pra amadores. Brasilzão Ô, doido. Fabão, e me fala uma coisa. O que que você vê diante de... Eu vejo que você tem uma visão muito ampla, muito crítica. Uhum. E o que que você acha que foi o seu pulo do gato para trazer tantos eleitores, para ser o mais votado? Aonde você convenceu? Qual foi a sua verdade que imperou ali na população? Você sabe que até hoje eu não entendo isso muito bem, assim. Eu sempre brinco que eu sou um eterno devedor, assim. Eu me sinto, assim... eu me sinto numa dívida que, sabe quando você não tem como pagar? O fato deles terem votado em mim, assim, de forma tão Em grande maciça. massa. Isso foi muito pesado, assim. É muito gratificante e tal, mas também... Você Mas fala, vem a "Nossa, responsabilidade eu tenho agora. que andar para sempre na linha. Se eu andar para sempre na linha e trabalhar todos os dias da minha vida, ainda assim não dá para pagar. Sim. Sabe aquela sensação? Mas eu acho que o que eu tento atribuir como se fosse um pulo do gato, eu acho que eu tive uma sacada boa de comunicação no sentido de me utilizar do WhatsApp, por exemplo. Das vagas de emprego, como eu falei. Sim. Então, as vagas de emprego estreitou a minha relação com muita gente. Uhum. Porque eu não mando só vaga. Eu mando a vaga pra você me pergunta, Fábio. Isso eu ia te falar, assim, eu que te sigo ali, né, acompanho você já tem um tempo, eu acho que é essa relação que tem um pouco a ver com o que a gente tá falando aqui, do trabalhador, né, de estar ali direto ali nesse auxílio, Sim, né, sim. remanejando, assim, ajudando as pessoas, que é onde realmente a gente precisa, né, ali no bolso, né, no dinheiro ali que precisa cair na conta todo mês pra gente poder colocar comida em casa, poder Sim. dar pro filho, né, ter uma vida Sim, mínimo digna, né. São os problemas de natureza prática. Você vê, por exemplo, Sim. eu sempre falo isso, o meu eleitorado é 70% feminino. Uhum. E eu não sou necessariamente um cara que sai por aí, né? Não. Eu sou em defesa das mulheres. Aham. Mas quando eu estou em defesa do trabalho, em defesa da vaga na escola, eu estou em defesa da mulher mais do que tudo, porque no Brasil é a Isso. mulher que carrega o piano. Sim. Né? Então, talvez o meu maior mérito, se a gente for tentar achar, foi ter apostado, porque quando eu estava na polícia, eu era considerado de esquerda, porque eu nunca fui fã do Bolsonaro. E quando eu estava na esquerda, eu era considerado de direita, porque eu era polícia. E eu Irônico tive isso. que entender, eu tive que achar um meio termo. Falei, cara, eu vou direto no trabalhador mesmo, porque esses dois lados não dá para mim. Né? Nem a esquerda, nem a direita. E acabou dando muito certo. E bem ou mal, todos são trabalhadores. Todos são trabalhadores, Isso. todos são trabalhadores. Raríssimas exceções de herdeiros, Sim, digamos. e eu tenho achado... Gostaria, né? E eu tenho achado voto assim também entre gente que tem, sabe, entre empresários. Tá mudando um pouco isso, sabe? É porque você faz essa dinâmica, né? Você tá também ali no trabalhador, mas você tá no empresário fazendo essa... Eu acho que a política, ela tem uma pompa, que é uma cafonice também, que eu não participo. Então você não vai me ver em homenagens. Eu não participo, eu nunca dei homenagem. É cafona mesmo, gostei. Na verdade, dei duas lá Dependendo. atrás e depois nunca mais dei. As primeiras era Dia da Mulher e Dia da Consciência Negra. Eu falei, pô, se eu não der, eu vou ser cancelado, né? Até porque o maior público é o feminino. Vamos Mas prestigiar. aí eu vi que não funciona, porque eu fui homenagear, por exemplo, uma senhora que era faxineira do setor da UTI Covid da UFO. Ela nem pôde ir lá receber, Nossa, por olha exemplo. só. Trabalhou de madrugada, sabe? E aí eu fiquei pensando se ela tivesse lá, até que ponto que ela também não estaria deslocada, porque... Se ela ia estar satisfeita ali. E aí tem a juíza, promotora, sabe? E esse universo de glamour, ele me dá uma ojeriza. E eu acho que o povo também sente um pouco isso. Porque quando você às vezes vê outro político ali... Vocês já viram aquele vídeo do Marcelo Adnet? Qual? Cantando, fingindo que era político, assim, numa espécie Não. de jingle. É aquilo, a política é muito caricata. É um Tá teatro, na né? cara que aquele cara não É um pensa teatro. daquele jeito, sabe aquela É coisa? um palco. Para não Claro. falar que é um circo, às vezes. E eu tenho apostado muito nessa franqueza, assim, então e eu acho que as pessoas de alguma forma Gostam, sentem, né? acho que você falou de verdade, as pessoas Isso. sentem a verdade. Isso. Ela fala, não, cara, às vezes esse cara aí não é o mais inteligente, né, mas pelo menos é aquele que, pô, eu sinto verdade do que esse cara tá falando, que eu não vou prometer o que eu não vou conseguir fazer, não mexo com lance de grana, porque também é muito comum na política, você recebe muito pedido, todo dia, dezenas. Tipo, paga um negócio pra mim. Tem um acesso, né? Fábio, preciso de R$700 pra eu casar. Sério? Chega isso. esse tipo de pedido. Chega bastante, do tipo, tira o BBB do ar, tira esse negócio assim. Né? Qual que foi, assim, curiosidade, qual que foi o pedido Tirar mais... o BBB do ar foi legal. Ô,
O mais inusitado. É, foi o mais- E fazer uma lei também para que todas as pessoas sejam honestas. Ah, pediram isso pra você. Uma lei Que eu pra podia quê? fazer uma lei onde todas as pessoas seriam obrigadas a ser honestas. Porque é um público Qual que muito... seria a penalidade, hein, se você não foi honesto? Que você... Corta a mão. É um público muito plural e tal, então chega muito essas coisas. Uhum. Mas é porque essa ingenuidade do povo, né? A pureza do povo. Sim. Ela te vê ali, como vereadora, ela acha que eu posso legislar muitas vezes sobre uma coisa que eu não posso. Essa é a maior dificuldade. Nossa, você podia fazer um negócio aqui, criar a guarda municipal, por exemplo. E Poxa. trazendo essa pegada lúdica, se tivesse aqui hoje um gênio da lâmpada, 3 pedidos para a classe de trabalhadores, o que você ia propor? O que você ia pedir? Ai, Quais são os maiores calcanhares de Aquiles ali? eu tenho uma visão de país, assim, eu nem seria uma coisa muito prática. A escala 4x3, por exemplo. Uhum. Eu tentaria concentrar esses pedidos numa mudança de paradigma macroeconômico mesmo, né? Porque o Brasil ele é visto como uma espécie de fazendão do mundo, né? Então não existe por parte dos países desenvolvidos interesse em ver o Brasil produzindo carro. A França não quer o Brasil produzindo carro. A França quer vender Peugeot, Renault e Citroën aqui. Sim. Os Estados Unidos não quer a gente, vamos falar, a gente produzindo celular. Eles querem vender iPhone, Videogame. que não querem a gente produzindo videogame. E o nosso povo sofre muito por conta disso. Esses dias eu peguei meu filho caçula e ele queria um Nintendo Switch, videogame. Eu fui fuçar lá, era $500 o preço do videogame. Uma caixinha desse tamanho, assim. $500. Aí eu peguei pra tentar explicar isso pra ele, eu falei, vamos ver o que dá pra comprar com $500 de commodity. Ele tem que idade? Hoje ele tem 13, mas 13. essa conversa ele tinha 8. Aham. Vamos ver o que dá pra gente comprar em commodity. Você compra 1 tonelada de minério, 1 tonelada de milho, né? 1 tonelada de soja, não sei quantos barril de petróleo. É isso. O que a gente está tendo que vender para comprar um Nintendo Switch é isso. E é isso que esmaga o nosso povo. E Sabe? você comprou ou não comprou, Nintendo? Não comprei. Então eu apostaria tudo nessa mudança de mentalidade em relação a ter uma postura mais rebelde em relação a essa visão que ele tem de nós. Nós não podemos ficar para sempre vivendo de vender carne de frango, carne de vaca, soja. Só no agro, né? Não dá. Só no tudo agro. bem que o Brasil faça parte desses países que são o celeiro do mundo. Não tem problema. Mas não pode ser a gente só tem que fazer isso, né? computador, a gente tem que fazer celular. Né? A Coreia do Sul, lá em poucos anos, lá, ó, Hyundai, LG, Samsung, Kia, Tecnologia é de tudo dos ponta, caras. né? Os caras têm montadoras internacionais, os caras sabe? E é por isso que a população sai de uma condição a nossa moeda desvalorizada, você falou lá no começo. É isso, gente. Porque para pagar esse Nintendo Switch, olha o tanto de coisa que a gente está tentando produzir, essa conta não fecha. Nunca vai fechar. Eu quero ter o meu smartphone aqui, é um da Xiaomi, é chinês, de vocês. Uma garantia que eu tenho é que nenhum é daqui. Não é brasileiro. Aí a gente quer ter um padrão de consumo que a gente não produz nada. Sabe? E é isso que não dá, eu acho. Então, se eu pudesse mexer em alguma coisa, eu mexeria nisso. Entendi. E assim, mudando um pouco o foco, né? Que é uma coisa que eu acho que a gente precisa falar, que é muito importante também nos dias atuais. Assim, a gente vê a classe de trabalhadores muito adoecida também, né? Sim. Pessoas assim com burnout, com depressão, com estresse, assim, em decorrência do trabalho, né? Que tem um pouco a ver também com essa carga, né? Essa jornada de trabalho exaustiva, essa necessidade de trabalhar o tempo todo, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, porque eu acredito que chega isso para você também, Chega, né? chega. Como você tá nesse intermédio aí das duas classes, do empreendedor, Sim, sim. né? E do trabalhador ali de ponta. Queria que você falasse um pouco, porque eu acho que é um tema tão importante para nós hoje, assim. Inclusive nós vamos ter na Câmara esses dias, eu não me lembro a data, acho que dia 24, acho, um evento sobre saúde mental. Eu não sou qualificado para falar sobre isso, né? Então o risco de eu falar bobagem é grande, mas assim, eu não sei se pelo avanço dos diagnósticos ou pela confusão entre eles,
né? A gente tem um número muito grande de pessoas hoje que é diagnosticada. Hoje banalizou também a pressão institucionalizada. Então, assim, Sim. você meta atrás de meta, Uma venda atrás de... romantização dessa Exato, De e trabalhar trabalha muito, né? manhã, Trabalhar tarde, muito, noite, tipo, madrugada. trabalha enquanto eles dormem, aquela coisa. Isso. E é talvez a justa medida e o grande desafio seja a gente achar um equilíbrio, porque há mérito no trabalho também, né? Sim. complicado. Famoso trabalho dignifica o homem. Não, porque tem gente que trabalha muito e, pô, através daquele trabalho ele muda de vida, ele transforma uma coisa, um O setor. trabalho traz Ele dignidade, né? faz Como uma a Mariana descoberta, falou, né? Quando você pega grandes caras, assim, os caras trabalharam muito, né? Só que, ao mesmo tempo, essa romantização de uma em situação excesso, né? de sempre, vai levar o sujeito para uma situação de prejudicar a saúde mental dele. Esses dias eu conversava sobre essa questão de atuação, né, de atores, né? Tem atores que entram, Christian Bale, tal, o cara entra no personagem ali, o cara fica, sei lá, 6 meses andando numa cadeira de rodas. Sim. Aí quando, É uma loucura. aí quando o cara emagrece 30 quilos, engorda 40 quilos, e aí quando termina o filme, o cara não consegue mais voltar pro Christian Bale, né? Ele fica preso ali, No personagem. mancando e tal. E é um exemplo de um cara que trabalha muito para tentar ter um produto final legal na carreira dele, na história dele, e depois sai prejudicado disso. Agora, acho que o duro é você ter esse lance mal remunerado, né, também. Isso, que eu acho que é a maioria, né? Que eu acho que é Trabalha muito, pelo menos agora com essa PEC, se passar, pelo menos vai falar, vou trabalhar menos, vou continuar ganhando o mesmo salário, mas não vou ter, né, a exaustão mental. Porque eu acho que é bem isso, romantiza demais, mas aí, ao mesmo tempo, o sistema pressiona muito, porque se você não trabalhar muito, você não consegue o rendimento necessário. Sim, sim. E aí vira uma bola de neve que desencadeia nessa questão mental, da saúde mental, né, tão grave. Há um preconceito, né? Pelo menos na minha geração, havia um preconceito com essa questão de psicólogo, né? Não vou psicólogo pra quê? Eu não sou doido. Tinha muito isso. Ainda tem, né? Ainda tem, só que eu acho que a gente tá superando. Sim. Só que as camadas mais pobres, elas não têm acesso, né? Elas não têm acesso não é uma questão de não ter acesso só. É uma questão de não ter a cultura preventiva. Né? Então, Certo. poxa, então, às vezes tá até lá, o postinho tá lá, você pode fazer um exame preventivo ali, normal, que deveria fazer todo ano, né? Pra ver se tá ok, o exame de sangue, né? Perfil renal, perfil lipídico. Mas a gente não tem essa cultura. As classes mais abastadas, elas já têm essa cultura familiar. As pessoas anualmente vão ao médico, faz check-up e tal. E com a saúde mental, eu acho que é a mesma coisa. E isso acomete também, inclusive, as classes mais ricas também. Também Fato. Não tem essa cultura. Então, talvez, né, o melhor cenário seria ter um atendimento mais popular mesmo, para as pessoas que estão numa situação de dificuldade. Então, a gente tem eu fui policial militar. Cara, a gente tem na polícia militar, porque esse é um tema não muito discutido, porque ele tem eu tô falando do suicídio, né, do autoextermínio. Ele também tem um lance de provocar mais. Quanto mais se fala, mais estimula. Mas você vê, eu fui policial militar entre 2010 e hoje, em Minas, por exemplo, 150 e poucos militares se suicidaram. É um número muito grande. 150 e poucos policiais, dentre os quais alguns do meu círculo mesmo, assim. Né? Pela proximidade com a arma de fogo, uns vão atribuir a pressão da profissão. Sim. Né? Mas a sociedade está adoecida mentalmente. Desequilíbrio emocional mesmo. Agora, o que está ocasionando isso? Até que ponto há confusão de diagnóstico também? O sujeito tem um TDAH, o outro fala que vai no psiquiatra, passa a medicação como se ele fosse bipolar. Ou que a jornada, por exemplo, uma simples jornada de trabalho vai impactar diretamente nisso, né? Não dá para discernir, né? Exatamente. Não dá. Né? Qual é a premissa ali do gatilho dessa bomba, né? A gente fica pensando até assim, quando a gente volta no tempo, né? Segunda Guerra, pensa a Segunda Guerra. Nos Estados Unidos, por exemplo, lá, todo mundo de 18 anos foi convocado lá para morrer. Loucura. Né? Então, olha como é que era a mentalidade dessas pessoas. Né? Eles iam. E iam todos. Iam, né? As mães choravam e viam. E vida que segue e tal. E hoje, como é que seria isso hoje, por exemplo? Essa geração tá complicada, Ainda né? mais a geração Z. Tem preguiça de trabalhar, quem dirá ir pra guerra. Correria da guerra. Até com alguma razão, né?
Alguma razão tem que ter, né? Mas o pessoal dessa geração, assim, a gente vê, né? Porque, assim, tá muito próximo ainda de nós. Vamos falar que a gente, né, somos jovens, sim. né? Mas eu digo assim, é discrepante ver, né, essas pessoas ali de 18, 19, 20, até 25 anos ali trabalhando e olhar para nós nesse tempo, né? É totalmente diferente, né? Esses dias a gente teve uma ação com o IFTM. Vocês conhecem o IFTM? Sim, né? Instituto. Eu acho muito legal o IFTM que oferece. Muito. E eles estavam com dificuldade de preencher vagas. Então tinha Olha que curso. Olha que loucura. loucura. Eu não sei, eu já tô com 44. Cara, na minha geração, qualquer curso que tivesse, Todo mundo fazia. você tem que fazer. Mano, não tem nada a ver contigo, você não gosta do negócio. Não, daí. mas vai fazer. Mas é um curso, pô, de graça do governo. Vai lá e faz, cara. Porque não tinha nada. Anos 90 não tinha nada. Não tinha nada Sim. pra fazer, né? E aí, Nesse sentido. não tinha, uma universidade, pô, a mensalidade devia ser uns 3 mil reais, proporcional a hoje. E o IFTM tem uns cursos superiores aqui, né, voltado para a questão de técnica de alimento, não, porque é superior. Né, alimentos, agronomia e tudo. E não tinha gente. Assim, e pediram para mim, a gente conseguiu fazer uma semana de divulgação, um intensivão, ali. e conseguimos preencher as vagas que estavam sob risco de fechar os cursos, inclusive, né? Mas mesmo de graça, um curso superior, né? No IFTM, onde você vai sair ali com um diploma legal, né? No IFTM, do Instituto Federal. Super reconhecido. Super reconhecido no mercado, essas empresas da área e tal. E a galera não vai. Não vai, né? A galera... Você tem hoje, para fazer um curso técnico, por exemplo, o governo estadual ele dá a bolsa e ele paga uma bolsa. Ele dá o curso e paga uma ajuda de custo e tal. Hoje, para os meninos formar no ensino médio, o governo está oferecendo o programa Pé de Meia, que é uma espécie de mesada ali. Ah, que loucura. E ao término ele recebe, sei lá, uma poupança ali de Olha 4, que 5 mil reais. loucura. O cara só formar no ensino médio. Só Então, pra na nossa completar. geração, era inconcebível. Eu sou de São Paulo, pelo menos. O cara não tem o ensino médio, assim. Se você não tem o ensino médio, você não é ninguém na minha época, sabe? Aham. E hoje em dia essas coisas se ressignificaram. Né? Porque as pessoas já não veem mais vantagem. Tá? O cara ser formado na faculdade... Não, hoje o que mais a gente Não, eu quero vê ser aí- TikToker. Não, em rede social Né? é o pessoal pregando que você não precisa de curso superior para Sim. ganhar dinheiro. Não é porque eu sou youtuber, E o bem TikToker, ou mal é né? verdade. É. Sim. Mas não significa que você vai ter uma Sim. pessoa intelectualizada, uma pessoa bem relacionada, aí vão ter as exceções, Porque né? através do curso superior você consegue mudar de vida ainda. Ainda consegue, Se você- com certeza. Sim. Se você se debruçar Seja sobre intelectualmente. É o aquilo... caminho mais Ma- que o fim É, você vê É o investimento que é mais conservador, mas é Exato. mais garantido. É igual Exato. renda fixa. Né? renda fixa. Você não vai arriscar, negócio muito doido, mas, cara, a probabilidade de dar certo é grande. Porque se você realmente se debruçar naquilo, tentar trabalhar na sua área e tal, você consegue colher um fruto. Só que nem o trabalho formal já traz isso pra galera, né? Porque, pô, o cara vai fazer Uber ali, vai tirar 1.500 por semana, vai dar 6 mil no mês. Pô, ele vai trabalhar formal para ganhar 1.600, 1.700. É Justamente. muito desproporcional. É. Ele prefere ficar informal, entendeu? Uhum. E aí isso a Deixa gente o vai tempo viver dele daqui em a outro 30 lugar. anos, né? É. Quando essa massa trabalhadora informal bater nos 60, 65, precisar de auxílio médico, precisar de assistência, precisar de previdência e não ter. E não vai ter. Aí vai ter que entrar todo mundo numa espécie de BPC, que é o benefício do Luas, que o pessoal Sim. chama popularmente. Vai ser uma nação de BPC por conta da informalidade desse momento. Né? E Fabão, para a gente encerrar, hoje lá no seu gabinete, as demandas que você tem, aonde você se vê impotente? Algo que alguém te peça e você não tem o que fazer, não tem como fazer. Na verdade, é a grande maioria das situações. Só que o que ocorre, talvez o que mais incomode é porque havia uma cultura que é muito brasileira e coronelista e tudo, do político arrumar coisas assim, né? Passar pessoas na frente, por exemplo. Né? Furar a fila. Então tá lá, a pessoa tá esperando um exame, que é um grande absurdo, né? Anos esperando endoscopia, uma coisa assim de cinema. Eu recebo uns lá que a pessoa recebeu lá que saiu o ultrassom, mas o filho dela já tem 9 anos. Aham. Saiu o ultrassom. Pô, Pensa. o moleque já nasceu, a criança já tá com 9 lá. anos. Olha que loucura. Mas assim, aí eu falo, pô, tô com uma situação, minha mãe tá internada assim, assado, precisa de mais de um leito, não sei o quê, você pode ajudar?
né? Como quem diz assim, dá um jeitinho, sabe? E aí, claro, a gente manda um ofício perguntando qual que é a situação, a fila de espera, para regulação, como é que tá. Dá uma cobrada, A né? gente cobra, na esperança da cobrança, a gente vê um pouco mais de celeridade dentro do processo. Mas eu não posso, né, nem seria justo que eu tentasse intervir de alguma forma e falar, passa essa pessoa na frente do outro. Escolher uma vida a outra, né? Isso. E o mesmo se aplica à vaga na escola, por exemplo, que é muito comum. Fábio, você não Inclusive- consegue uma vaga aqui perto? A gente precisa trabalhar e não tem a vaga. E assim, o que ele está pedindo é, poxa, passa meu filho ali para conseguir a vaga. Tal. E a gente não pode passar e ainda tem que tentar pedagogizar isso. Porque antigamente os vereadores faziam, né? Havia essa possibilidade. Sim. Hoje em dia é tudo informatizado, a lista é pública, o Ministério Público tem acesso. Tal. Agora, houve um Hoje tem momento... controle, né? houve um momento em que o vereador passava você na frente da fila da casa própria, na fila da saúde. Bastava conhecer um político ali, Isso. era um contato. Era a política do favoritismo, né? Isso. E aí, isso é o que mais... Porque quando chega um caso desse, além de dizer não, né? Que é um negócio chato de dizer não, você ainda tem que dar essa pedagogizada. Falar, não é mais assim. Educada mesmo, né? Tipo, Deixa eu educar meu eleitorado. Eu vou Mais ou ligar menos lá, isso. vou falar com a diretora, mas assim... Vou tentar, vou fazer Tenta o que eu procurar o posso. conselho tutelar, né? Sim. Existe um caminho a ser percorrido que só ele pode percorrer. E a gente tenta ir orientando. Mas as situações assim, Fábio, que você recebe lá, você se sente impotente, cara, é meio que quase tudo. No fundo é quase tudo. Só que às vezes é uma coisa mais irrelevante. Você fala, Fábio, tem um terreno aqui na frente da minha casa com um mato alto e tal. Eu vou lá, vou entrar em contato com a Secretaria de Serviços Urbanos, vou pedir, vou fazer ofício. Então, a gente se sente legal porque a gente está pedindo, né? Agora, quando é um negócio assim que envolve saúde, educação, essa questão que eu falei para vocês de terapia, nossa, aí choca demais quando você vê uma mãe atípica, sabe? Com certeza. Chorando, né, ali para você, Desesperada. porque você vê que é uma pessoa que ela vive para filha, sabe? Ela vive para filha. E ela não tem, tipo, acesso a uma fonoaudióloga. Que é um negócio assim, relativamente básico. simples. E isso vai reverberar no desenvolvimento dessa criança para sempre. Quando você pega uma criança que tem todas as terapias e uma que não teve, é uma diferença brutal. Mesmo dentro desse espectro autista que é todo, né, diferente um do outro. Nível 1, nível 2, nível 3. Super complexo. Quando você tem uma criança que teve as terapias, cara, medicada e tal, a criança Dá diferença. voa. A criança Dá voa. Pelo contrário, né? Ela vai prosperar à frente Demais. dos que não são Ela deficientes. consegue ali ficar, às vezes até em alguma paridade ali com as crianças que são neurotípicas, que falam, né? Não tem nenhuma neurodivergência. Agora, aquela que não tem terapia, pô, faltou. E sabe, e você vê as mães assim, são politizadas, elas votam corretamente, assim, elas são bem informadas. São conscientes. Porque elas são forjadas, a mãe atípica e a mãe de crianças com doenças raras. Elas são forjadas, elas são tipo super-heroínas, sabe? Super-heroína mesmo. Tipo assim, elas são forjadas numa situação de ir pro pau. Então, onde elas vão pro pau. Se o filho tá internado, elas têm que ir pro pau com a enfermeira, tem que ir pro pau com o médico. Porque senão... São leoas. senão a criança morre, ou se for uma criança atípica. E olha que morre Fica sem mesmo, terapia. esse é o problema, né? É. O problema é esse, porque morre. Então, Né? talvez essa seja a impotência mais doída de lidar. Isso, com certeza. Tá bom, a gente vai encerrar por hoje, mas queria te agradecer, viu? Eterna gratidão aí, porque você tá sempre disponível, Sim, né? sim. Sempre disponível para debates, para trazer informações tão importantes para nós, né? Enquanto comunidade mesmo. Então, eu queria te agradecer, um grande abraço e também te presentear com gente. mimo, Adoro viu? mimos. Do nosso podcast. Do podcast, que patrocinado legal, pela legal. Chica Bordeaux. Bonito. Viu? E também agradecer aos nossos patrocinadores, né, que estão aqui nos ajudando com esse projeto. Começar pela Globo Contábil, um escritório de contabilidade na região, aqui em Uberlândia, em toda a região há quase 40 anos. A Geomática, uma empresa de perícias e geoprocessamento de Palmas, mas que atende todo o Brasil. A Chica Bordeaux, que está presenteando o Fabão aqui hoje, com esse mimo do podcast. Uma empresa de acessórios, né, de extrema qualidade aqui na região e todo o Brasil, né? A Cachaça do Branco, vou mostrar aqui, a Cachaça Prêmio do Branco, deliciosa, que não é pinga, é uma cachaça refinada mesmo.
Enriquecida em tonéis de carvalho. A Patrícia Rezende, Cabelo e Pele, o salão de beleza há quase 30 anos no mercado, que nos presenteou hoje com os nossos cabelos, nossa produção. Ó, não fala em cabelo, não, que eu fico triste. Né? Ó, Careca tem a é invejoso, barba. careca, todo Ó, careca é invejoso, a Patrícia, Que inveja, salãozinho. a Patrícia atende também, ó, barba ali, né? Uma unha, porque homem também tem que fazer unha, gente. Rei do Real, empresa de utilidades, né? Aqui em Uberlândia, em cidades vizinhas também atendendo toda a região, né? Com excelência. A Lê Fortunato, querida Leila, que nos vestiu hoje, né? E tem nos vestido nos episódios, né? Com roupas lindas, maravilhosas. Um beijo. E, por fim, a Porto Bem, que é a maior empresa de consórcio do Brasil. Em especial, um beijo para o Thiago Spaulon, supervisor que está aí nos presenteando, nos patrocinando. Então é isso, Fabão. Muito obrigada mais uma vez. Né? Estaremos de volta com o podcast Despachados num próximo episódio. E nos sigam nas redes sociais. Estaremos lá com conteúdos semanais, né? Trazendo informações e novidades para vocês. Obrigado, Sueli. Obrigado, Mariana. Obrigado à audiência aí.